Por que o homem mais justo da Terra perdeu absolutamente tudo? William Branham descobriu algo no livro de Jó que vai transformar completamente sua forma de entender o sofrimento. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida para sempre. Em 1955, durante uma poderosa reunião em Phoenix, Arizona, Branham estava pregando quando o Espírito Santo o interrompeu. De repente, ele começou a ver algo que ninguém tinha percebido antes. A revelação era tão profunda que a congregação ficou em completo silêncio. Ele disse: "Irmãos, vocês já notaram que Satanás teve que pedir permissão a Deus para tocar em Jó? Pense nisso por um momento. O diabo, com todo o seu poder destrutivo, não pôde fazer nada sem a autorização divina. Mas aqui vem a parte que vai abalar suas estruturas. Por que Deus disse sim? Por que o Criador do universo permitiu que o inimigo destruísse a vida de seu servo mais fiel?" Branham revelou que o primeiro mistério está escondido bem no início do livro. Jó não era apenas um homem rico e justo do Oriente. Ele era um tipo profético, uma sombra do que estava por vir. Cada detalhe de sua história foi orquestrado nos céus antes mesmo de acontecer na terra. Se você está passando por uma provação agora mesmo, comente de qual estado está assistindo, porque esta revelação é especialmente para você. A chave que destrava todo o mistério está em Jó 19:25, quando em meio ao sofrimento mais profundo, Jó profetizou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Branham explicou que neste momento, Jó não estava falando como homem natural, mas o Espírito de Deus estava profetizando através dele sobre o Messias que viria. Esta não era apenas a história de um homem sofrendo. Era Deus pintando um quadro profético do sofrimento redentor que salvaria a humanidade. Cada lágrima de Jó representava algo muito maior. Cada perda apontava para uma restauração que ultrapassava os limites do tempo. O que está prestes a ser revelado nas próximas partes vai fazer você entender por que suas provações têm um propósito eterno que você nunca imaginou. Havia uma reunião acontecendo no céu, e seu nome pode ter sido mencionado nela. William Branham, no sermão Satan's Power, pregado em 1955, revelou algo extraordinário sobre Jó, capítulo 1, verso 6. "E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles." Branham explicou: "Notem, irmãos, que Satanás tinha acesso ao trono de Deus. Ele estava lá na mesma reunião com os filhos de Deus. Esta não era uma reunião comum. Era um conselho celestial, onde decisões sobre a terra eram tomadas. E preste atenção nisto. Satanás não estava lá por acaso. Ele tinha um propósito específico. Então Deus fez algo que parece incompreensível. Ele mesmo chamou a atenção de Satanás para Jó. "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele." Por que Deus faria isso? Por que apontaria seu servo mais fiel para o destruidor? Branham revelou no sermão The Conflict Between God and Satan, de 1962. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não estava jogando dados com a vida de Jó. Havia um plano eterno sendo executado. Cada palavra daquela conversa celestial tinha um propósito profético que se estenderia por milênios. Satanás respondeu com uma acusação que ecoa até hoje. "Porventura teme Jó a Deus debalde? Não o cercaste com sebe?" O inimigo estava dizendo que Jó só servia a Deus por interesse, pela proteção e bênçãos que recebia. Esta mesma acusação ele faz sobre você hoje nos tribunais celestiais. Branham ensinou algo poderoso sobre isso. A sebe de proteção não é um muro físico, é a própria presença de Deus ao redor de seus filhos. Todo verdadeiro cristão tem esta sebe, mas às vezes, por razões que só a eternidade revelará completamente, Deus permite que ela seja temporariamente removida. Se você quer entender por que Deus às vezes permite o sofrimento em sua vida, deixe seu nome nos comentários para uma oração especial de revelação. O que aconteceu naquela reunião celestial não foi um acidente cósmico. Foi o início de uma demonstração universal que provaria algo tanto para o céu
quanto para a terra. Jó se tornaria a evidência viva de que existe amor genuíno a Deus, independente das circunstâncias. Você descobrirá o segredo da sebe de proteção que todo cristão precisa conhecer. A sebe de proteção não é o que a religião ensinou para você. William Branham, pregando sobre Jó em 1956, abalou as estruturas religiosas quando revelou: a sebe não é uma barreira física ou uma bolha espiritual. A sebe é o próprio Deus manifestando sua presença ao redor de seus filhos. Em Jó 1:10, Satanás reconheceu esta verdade. Porventura não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? Branham explicou que o diabo podia ver algo que muitos cristãos não conseguem: a presença tangível de Deus formando uma barreira impenetrável. Mas aqui vem a revelação que vai transformar sua compreensão sobre as provações. Deus respondeu a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Notem bem, Deus não removeu completamente a proteção. Ele estabeleceu limites. Branham ensinou: mesmo quando Deus permite a provação, ele determina até onde o inimigo pode ir. Satanás nunca tem carta branca. Por que Deus permitiria que a sebe fosse parcialmente removida? Branham revelou no sermão Paradox de 1961. A sebe não foi removida porque Deus parou de amar Jó. Foi removida para revelar o que já estava no coração de Jó: amor genuíno que não dependia de circunstâncias. Aqui está algo que vai mudar sua perspectiva. Quando você está em provação, não significa que Deus removeu sua presença. Significa que Ele está permitindo que algo seja revelado, tanto para o mundo espiritual quanto para você mesmo. A fé verdadeira só é provada quando testada. O ouro só é purificado no fogo. Branham compartilhou um segredo poderoso. Quando parece que a sebe foi removida da sua vida, é exatamente quando Deus está mais perto. Ele está assistindo cada movimento, contando cada lágrima, medindo cada suspiro. A aparente ausência da proteção é, na verdade, a presença de um propósito maior que seus olhos naturais não podem ver. Se você sente que perdeu a proteção divina, se parece que o inimigo tem permissão para tocar no que é seu, lembre-se, Deus ainda está no controle. Os limites ainda estão estabelecidos, e algo glorioso está sendo forjado no mundo espiritual através da sua provação. Na próxima parte, você descobrirá por que Jó era uma sombra perfeita de Cristo. Agora chegamos à revelação que abalou congregações inteiras quando Branham a pregou. Em 1958, no sermão Job, a True Servant of God, ele declarou: Jó não estava sofrendo por acaso. Cada ferida em seu corpo apontava para as feridas de Cristo. Cada perda que experimentou prefigurava o que o Messias sofreria. Veja os paralelos que Branham revelou. Jó era justo e perfeito em seus caminhos. Cristo era o justo que não conheceu pecado. Jó perdeu todos os seus bens. Cristo, sendo rico, se fez pobre por nós. Jó foi abandonado por seus amigos. Cristo foi abandonado pelos discípulos. Jó teve seu corpo ferido da cabeça aos pés. Cristo foi ferido por nossas transgressões. Mas a revelação mais profunda está em Jó 19, 25, 27. Branham explicou: quando Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, ele não estava falando apenas de esperança. O espírito de profecia veio sobre ele. Naquele momento, em meio ao sofrimento mais intenso, Jó profetizou sobre a ressurreição. Ele disse: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Como Jó poderia falar de ver Deus em sua carne depois de morto? Branham revelou: Jó viu a ressurreição. Ele viu que haveria um que se levantaria sobre o pó da terra no último dia. Ele estava profetizando sobre Cristo e, sem saber, sobre sua própria ressurreição através dele. Isso muda tudo sobre como entendemos o sofrimento. Branham ensinou: quando você está passando por provações inexplicáveis, quando parece que Deus está silencioso, você pode estar vivendo um tipo profético. Seu sofrimento pode estar pregando um sermão que você nem consegue ouvir ainda.
No sermão Identification de 1963, Branham foi ainda mais longe. Jó teve que passar pelo que passou para que houvesse um tipo perfeito de Cristo no Antigo Testamento. Alguém tinha que mostrar que era possível amar a Deus mesmo perdendo tudo, para que quando Cristo viesse e perdesse tudo por nós, entendêssemos o amor divino. Quando você compreende que sua dor pode ter um propósito profético, tudo muda. Os 3 amigos de Jó representam o maior perigo para um cristão em provação. William Branham revelou algo assustador sobre eles. Elifaz, Bildade e Zofar não eram homens maus, eram religiosos, sinceros e vieram com boa intenção, mas representavam a religião morta, que mata mais do que consola. No sermão The Smiting of the Jordan de 1958, Branham explicou: Elifaz baseava tudo em experiências místicas. Ele disse: um espírito passou diante de mim. Mas experiências sem a palavra de Deus podem ser enganosas. Quantos hoje confiam mais em arrepios e visões do que na palavra revelada? Bildade era diferente. Ele representava a tradição. Branham ensinou. Bildade sempre dizia: os antigos falaram. Nossos pais disseram. Ele era a voz da religião tradicional que diz: sempre fizemos assim. Mas tradição sem revelação presente é morte espiritual. É por isso que ele só conseguia acusar Jó. Zofar era o intelectual. Branham revelou no sermão Wisdom versus Faith, de 1962. Zofar tinha todo o conhecimento teológico, mas zero compaixão. Ele representa os doutores da lei que sabem grego e hebraico, mas não conhecem o Deus vivo. Conhecimento sem amor sempre produz condenação. Aqui está a revelação chocante. Esses 3 homens fizeram Jó sofrer mais que todas as suas perdas. Branham declarou: Satanás usou homens religiosos para atormentar Jó mais do que as feridas em seu corpo. O diabo sempre usa a religião morta para atacar quem teve um encontro real com Deus. Por 7 dias eles ficaram em silêncio, mas quando abriram a boca, só saiu condenação. Disseram que Jó estava sofrendo por pecado oculto, que seus filhos morreram por castigo, que ele era hipócrita. Branham alertou: quando você estiver em provação, cuidado com os consoladores religiosos. Eles virão com versículos decorados, mas sem revelação, com doutrinas, mas sem amor. A revelação mais poderosa. Deus repreendeu os 3 amigos no final, mas perdoou Jó. Branham explicou: Deus prefere um homem quebrantado que questiona honestamente do que religiosos que pensam ter todas as respostas. Se você já foi ferido por religiosos durante suas provações, saiba que Deus vê a diferença entre religião e relacionamento. Descobriremos o momento mais glorioso, quando Deus falou do meio do redemoinho. Então chegou o momento mais glorioso e aterrador da história de Jó. Deus quebrou seu silêncio. William Branham, no sermão The Voice of God in These Last Days, de 1963, revelou: notem que Deus não falou numa brisa suave. Ele falou de dentro de um redemoinho. Por quê? Porque às vezes Deus precisa de uma tempestade para conseguir nossa atenção. Jó 38:1 diz: então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Mas preste atenção no que Branham descobriu. Deus não deu uma única resposta para as perguntas de Jó. Em vez disso, ele fez mais de 70 perguntas. Por quê? Porque Jó não precisava de explicações. Ele precisava de uma revelação de quem Deus era. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Foi a primeira pergunta divina. Branham explicou: Deus estava dizendo: Jó, você quer respostas? Primeiro me diga onde você estava quando eu criava os fundamentos do universo. Era Deus estabelecendo a ordem correta. Ele é Deus, nós somos pó. No sermão God Doesn't Call Man to Judgment Without Warning, de 1963, Branham revelou algo tremendo. Quando Deus começou a falar do redemoinho, Jó finalmente entendeu. Ele disse: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. A diferença entre religião e revelação é esta: uma você ouve falar, a outra você vê face a face. Branham ensinou que o redemoinho representa os momentos em que Deus desarranja nossa teologia certinha
para revelar quem ele realmente é. Muitos querem encontrar Deus na calmaria, mas às vezes ele vem na tempestade. Querem respostas organizadas, mas ele vem com perguntas que nos humilham. A revelação mais profunda? Deus nunca explicou a Jó sobre a reunião celestial, sobre a aposta com Satanás, sobre o propósito do sofrimento. Branham declarou: Deus não deve explicações, mas quando ele se revela, todas as perguntas se tornam irrelevantes. Quando você vê Deus, você não precisa mais entender, você só precisa adorar. Se você está esperando que Deus explique seu sofrimento, talvez esteja esperando a coisa errada. Busque uma revelação de quem Ele é. Quando você o encontrar no seu redemoinho pessoal, todas as perguntas vão cessar. Agora vamos à revelação que pode transformar seu futuro: a lei da restituição divina. William Branham, no sermão Restoration of the Bride Tree, de 1962, ensinou: quando Deus restaurou Jó, não foi coincidência que ele recebeu o dobro. Havia uma lei espiritual sendo ativada, a mesma lei que pode funcionar em sua vida hoje. Gênesis 2:10 declara: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Branham revelou 3 chaves poderosas neste versículo que a religião nunca ensinou. Primeira chave: o cativeiro só foi virado quando Jó orou pelos seus amigos. Branham explicou: aqueles mesmos homens que o acusaram, que aumentaram seu sofrimento, que o julgaram, Jó teve que orar por eles. A restauração começou quando ele liberou perdão. Muitos estão presos porque não conseguem orar por quem os feriu. Segunda chave: por que exatamente o dobro? Branham conectou com Êxodo 22:4. A lei da restituição no Antigo Testamento dizia que o ladrão deveria pagar o dobro. Satanás é o ladrão. Quando Deus permite que ele toque no que é nosso e permanecemos fiéis, a lei espiritual exige restituição dobrada. Mas aqui vem a revelação que ninguém esperava. Branham notou: Jó teve 14. 7.000 ovelhas, antes tinha 7.000. Teve 6.000 camelos, antes tinha 3.000. Tudo dobrado. Mas os filhos? Teve 10 filhos novamente, não 20. Por quê? A resposta vai tocar seu coração. Porque os primeiros 10 não estavam perdidos, estavam no paraíso esperando. Jó realmente tinha 20 filhos, 10 no céu, 10 na terra. Terceira chave revelada no sermão Possessing the Gate of the Enemy, de 1959. A restituição não veio imediatamente após o sofrimento. Veio depois que Jó teve um encontro face a face com Deus e liberou perdão. Muitos querem a bênção do capítulo 42 sem passar pela revelação do capítulo 38. Branham declarou profeticamente: se você permaneceu fiel durante sua provação, se você já teve seu encontro com Deus no redemoinho, agora é hora de orar por quem te feriu. Quando você fizer isso, a lei da restituição dobrada será ativada em sua vida. O que o inimigo roubou, Deus restaurará multiplicado. Esta lei está disponível hoje, mas requer fidelidade na provação, encontro genuíno com Deus e liberação de perdão. Você é um Jó moderno, e Branham provou isso. No sermão The Present Stage of My Ministry, de 1962, ele declarou: cada cristão verdadeiro passará por sua experiência de Jó. Não é uma maldição, é um privilégio. É Deus dizendo que você é digno de representar o reino na batalha universal entre o bem e o mal. Os sinais de que sua restauração está próxima, segundo Branham. Primeiro, quando Deus começa a falar, mesmo que através de tempestades. Segundo, quando você consegue orar genuinamente por quem te feriu. Terceiro, quando você para de exigir explicações e começa a buscar apenas sua face. A oração que mudou tudo estava em Jó 42, 5, 6. Branham ensinou: Jó não orou pedindo restauração. Ele disse: agora meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você chega ao lugar onde ver Deus é suficiente, onde sua presença vale mais que todas as respostas, aí começa a sua virada. Vamos ativar isso agora em sua vida.
Se você passou pela fornalha, se conhece a dor da perda, se os religiosos te acusaram, se Deus parecia silencioso, chegou sua hora. Declare comigo: Senhor, como Jó, eu creio que meu Redentor vive. Não preciso mais de explicações, preciso de Ti. Perdoo cada pessoa que me feriu durante minha provação. Ativo agora a lei da restituição em dobro sobre minha vida. Branham profetizou no sermão Restoration, de 1962. Haverá uma geração que entenderá o mistério de Jó. Eles não murmurarão na provação porque saberão que cada lágrima está sendo contada, cada perda está sendo registrada para uma restituição multiplicada. Eles são os Jós do tempo do fim. O segredo final que Branham revelou. Jó 42:12 diz que o último estado de Jó foi maior que o primeiro. Isso não era apenas sobre bens materiais, era sobre conhecer Deus. Depois da provação, Jó tinha algo que não tinha antes, uma revelação face a face. Isso vale mais que todo o ouro do mundo. Se esta revelação transformou sua compreensão sobre o sofrimento, inscreva-se para continuar recebendo estes mistérios revelados da palavra. Compartilhe com alguém que precisa saber que sua aprovação tem prazo de validade e propósito eterno. No próximo vídeo, vamos revelar como Branham descobriu o mistério dos 7 trovões do Apocalipse. A revelação continua, e o melhor ainda está por vir.